Farra no ponto dos médicos em São José do Rio Preto. Prefeitura abre sindicância para apurar alguns médicos que tinham ponto registrado, mas não estavam presentes no local de trabalho. Polícia Civil alerta para o golpe do aniversário. O criminoso entra em contato com a vítima no dia da celebração e oferece presentes. Para a entrega, eles cobram uma taxa pequena, mas que deve ser feita com o cartão de crédito. E aí, a vítima acaba caindo no golpe. Acidente em rancharia deixa uma vítima fatal após capotamento. Vítima estava no banco traseiro e foi arremessada para fora do veículo. E em Marília, a Secretaria Municipal de Saúde alerta para baixa adesão de vacinação contra a dengue. Eu sou Lucy Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Segunda-feira, feriado nacional, 21 de abril, dia de Tiradentes. Muita gente em casa descansando, muita gente também retornando aí do final de semana prolongado, do feriado prolongado, né? Obrigada pelo carinho da sua audiência. Agora, 1h48. A gente vai começar a edição de hoje falando sobre uma sindicância que a Prefeitura de Rio Preto abriu para investigar suposta fraude no ponto eletrônico de médicos que trabalham em UPAs da cidade. Pelo menos 14 profissionais são investigados. Eu vou fazer conexão com a Camila Mendonça. Camila, a gente inclusive já vem abordando esse assunto aqui nos nossos telejornais, até porque a gente tem aí UPAs lotadas, né, essa questão de horas de espera ali de atendimento. A prefeitura que abriu essa sindicância e que vem investigando já há algumas semanas essa questão aí dos médicos não estarem trabalhando, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lucy. Boa tarde a todos que acompanham. É isso, né? Estive agora há pouco com o secretário da Saúde daqui de Rio Preto, Dr. Rubem Botas, que falou que desde o começo do ano, quando eles assumiram, já se falava nessa suposta fraude do ponto, né? Essa ação que está conhecida agora como a farra do ponto. E uma sindicância acontece nesse momento em Rio Preto e o doutor conversou com a gente, gravou com a gente para expor todos os detalhes. É uma situação muito séria, Lucy, porque a gente tem denúncias de que pessoas chegaram a esperar 8 horas por atendimento nas UPAs, enfim, e esses médicos não estariam comparecendo no local. O Dr. Rubem Botas já fala de 20 pessoas sendo investigadas, mas os nomes ainda não serão divulgados porque eles não querem comprometer nenhum inocente. Pode conferir agora a sonora na sequência. Já na transição, nós começamos a receber denúncias de possíveis irregularidades na presença ou ausência de alguns médicos de plantão, na inconformidade de pontos, na situação de alguns médicos estarem trabalhando fora das unidades da prefeitura, em clínicas ou hospitais particulares, enquanto deveriam estar trabalhando. Então, isso deu início a uma sindicância, onde inicialmente 22 médicos foram sindicados, dos quais nós consideramos que 15 apresentam suspeitas e indícios importantes de irregularidade, sendo 3 médicos da prefeitura e outros médicos do convênio Funfarm. Além disso, nós pudemos demonstrar na sindicância indícios muito fortes de que profissionais passavam o ponto e não cumpriam horários dentro das unidades. Nós também pudemos ver indícios fortes de que funcionários estavam em horários de atendimento, cumprindo jornadas fora ou até mesmo cirurgias. Pudemos ver também indícios de que, de repente, profissionais estavam passando o ponto do outro, né? Outros com baixa produção médica e outros, muito provavelmente, cumprindo jornadas irregulares. Além disso, a sindicância também demonstrou
que existe a possibilidade de uma pessoa que não faz parte da administração estar circulando dentro das unidades, inclusive, possivelmente, atendendo como uma falsa médica. Então, Lucia, é isso. Agora a sindicância segue e a gente aguarda aí as próximas informações para que esses casos venham à tona, né? No momento, as imagens, elas estão sob posse da prefeitura, então está acontecendo muito cuidado para se pontuar o que é revelado, para, como eu disse, não ferir aí a moral a nenhum dos envolvidos. Lembrando que várias ações estão sendo tomadas pela Secretaria da Administração, inclusive a demissão desses profissionais e também a denúncia no CREMESP e outros processos administrativos. Lucia. São acusações graves, Camila. Inclusive, o secretário fala até de uma falsa médica que poderia estar atuando na Secretaria de Saúde, né, atuando ali nas UPAs da cidade. Inclusive, você falando dessa questão de denúncias, de horas, quantas vezes a gente trouxe matérias aqui falando, né, dessa demora das pessoas, às vezes, esperando ali 6, 7, 8 horas para poder conseguir aí um atendimento em uma UPA, em um pronto atendimento aí de São José do Rio Preto. Então, tem essa investigação. Então, se puder colocar novamente as imagens, a gente observa que, inclusive, alguns funcionários, eles estão ali com o crachá, ele passa, depois volta, pega outro crachá. É claro que a polícia, essas imagens estão já de posse. Olha, nesse momento, ela passa o crachá e aí ela vem, troca, pega outro crachá e passa novamente, né? Obviamente, ela não tem 2 crachás na empresa, não tem 2 crachás na prefeitura, então, possivelmente, essa outra também, ela estaria passando de outras pessoas. É claro que as imagens já estão de posse da polícia, a prefeitura também segue investigando, tanto que abriu essa sindicância para poder apurar essa questão aí na cidade de São José do Rio Preto. Como eu disse, a gente que desde o começo do ano vem retratando aqui, principalmente a questão da dengue, né? Muita gente falando de esperar até 8 horas para poder receber um atendimento. É um absurdo, viu? Camila, obrigada por enquanto. Camila volta ainda nessa edição para trazer mais informação aqui para a gente. E olha só, esse alerta da Polícia Civil. Segundo informações, tem cada vez mais pessoas caindo no chamado golpe do aniversário. O suspeito entra em contato com a vítima no dia da celebração e oferece presentes, o que acaba confundindo muitas vítimas. A vítima, que não quis ser identificada, perdeu quase R$20 mil no dia do aniversário. Eu fui surpreendida com uma mensagem, uma pessoa falando que era de uma floricultura e que eu tinha um presente que eu tinha ganhado um presente. E eu tinha a opção ou de retirar o presente no estabelecimento ou eles poderiam trazer o presente até mim e eu pagaria um valor de R$4,99 da entrega do motoboy. Sem desconfiar, ela escolheu a opção de entrega, decidiu o horário e, em questão de 40 minutos, o suspeito foi até a casa dela. Ele me ligou falando que o motoboy já estava a caminho. Aí o motoboy chegou, apertou o interfone e eu estava, como eu estou doente, eu estava em casa e pedi para minha mãe ir até ele para fazer o pagamento, né, e pegar a entrega. Aí ela chegou com R$5, porque ele teria comprado uma taxa de R$4,99. Na hora que minha mãe chegou com R$5, ele não aceitou, ele falou que teria que ser com cartão. E a minha mãe idosa e eu debilitada, na hora a gente nem se atentou que poderia ser um golpe, né? E aí a minha mãe pediu meu cartão, eu dei meu cartão e aí ele passou o valor da entrega, que era R$4,99, e eu digitei a senha. Os estelionatários, eles simulam a entrega de um presente para uma vítima qualquer e na hora que vai passar o cartão, que eles falam que só vão cobrar a entrega, eles fazem uma operação a mais, eles se escondem da vítima, que geralmente passa o cartão, entrega na mão deles, ou eles então digitam valores elevados, ou fazem diversas transações que a vítima, obviamente, achando que só está pagando a entrega, ela acaba colocando a senha e há uma transferência de valores, tá? Então esse é um golpe já bastante disseminado, é um golpe até meio antigo já.
começou inicialmente lá na capital e inicialmente eram pessoas da capital que circulavam pelo interior do estado fazendo esse tipo de golpe, aplicando esse tipo de golpe. Atualmente também já foi identificado em investigações aqui pela DEIC de São José do Rio Preto que pessoas aqui de São José do Rio Preto mesmo, criminosos daqui que estão aplicando esse golpe. De acordo com a Polícia Civil, no caso do estelionato comum, a pena varia de 1 a 5 anos de prisão. Já a fraude eletrônica, que é a modalidade agravada do estelionato, a pena varia de 4 a 8 anos de reclusão. Uma das dicas de segurança da polícia é sempre procurar saber informações do remetente. Procurar saber realmente se quem que mandou esse presente. Eles geralmente vão tentar dissimular, falar que é surpresa, mas a partir desse momento tem que ficar atento. No momento do pagamento, não entregue o cartão na mão da pessoa que está entregando e, sobretudo, olhe na máquina o que está sendo digitado, o valor que está sendo digitado. Se a máquina tiver aqueles também usam esse expediente para enganar a vítima, falando que o visor está quebrado, alguma coisa assim, então simplesmente não pague, tá? Faça uma outra forma de pagamento, fale para pagar por Pix, peça qual que é o Pix que eu posso pagar, se tiver dinheiro em mãos, pague em dinheiro, porque aí você evita o golpe. Em casos que a vítima passou o cartão, o PROCON orienta o cancelamento imediato. Tem que ver o histórico no banco, se realmente ela tem essa prática de ter esses gastos. Ao meu ver, aí incide uma relação de consumo e existe até, assim, protegido pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a súmula 479 do STJ diz que o banco responde aí, né, de forma objetiva no caso dessas fraudes. Por quê? Esse monitoramento é uma prática inerente à atividade bancária, essa fiscalização. Quando isso foge do controle de uma forma atípica, o banco responde. Porque tem o histórico desse cliente, entendeu? Então, quando passa uma coisa que não está no radar, o banco já tinha que ter bloqueado na hora. É um tipo de golpe que faz várias vítimas e não escolhe idade, classe, gênero. Qualquer um pode estar na mira dos criminosos. Nós temos um caso aqui de um funcionário que orienta a família, está sempre orientando, e o sogro dele caiu há um mês atrás, nesse mesmo golpe. Porque eles pegam essas datas mais suscetíveis que a pessoa está fragilizada, né? Que é aniversário, datas comemorativas, essas coisas. Eles já vêm nessas datas. Então a pessoa nem desconfia que está caindo num golpe. Nesse caso, perdeu R$7 mil. Pois é, muito cuidado na hora, né, das vezes ali pagar alguma encomenda. Nesse caso não teve nem encomenda, né? Teve lá o presente, foi pagar a taxa, mas observa, né, o valor que está ali na maquininha, não entregue o seu cartão, né, para desconhecido, porque a gente não sabe, infelizmente, do que a pessoa do outro lado é capaz de fazer. E olha só, uma mulher morreu após ser arremessada do carro durante um capotamento. Isso aconteceu na rodovia Raposo Tavares, na cidade de Rancharia, ontem. Eu vou fazer conexão com a Laís Araújo, ela que vai trazer para a gente mais informação. Inclusive, Laís, acende aqui um alerta, né? Porque essa mulher, para ser arremessada, ela provavelmente estava sem o cinto de segurança e aí, durante o capotamento ali, ela foi então arremessada, foi jogada para fora do veículo, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Lucia, excelente tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Boa Tarde Paulista. Pois é, essa mulher, né, era passageira do banco traseiro ali do veículo, estava sem o cinto de segurança e foi arremessada para fora do veículo, que causou aí a sua morte. Esse acidente, como você disse, foi registrado na manhã deste domingo na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo, o motorista provavelmente teria cochilado ao volante, né, e perdido o controle do veículo. O carro acabou atravessando aí o canteiro central da rodovia, se chocando contra uma estrutura metálica no sentido contrário e capotou. Com o impacto, essa passageira, né, era a mãe do condutor, foi arremessada então para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos. Já o passageiro que estava no banco dianteiro do carro teve ferimentos graves e foi socorrido à Santa Casa de Rancharia. Já o condutor
teve ferimentos leves. Os 3 passageiros, são moradores de Bauru. O motorista chegou a ser submetido ao teste do bafômetro, mas constatou-se que ele não havia ingerido bebida alcoólica, Luci. Pois é uma discussão, Laís, que a gente está sempre falando, dessa questão da importância de usar o cinto de segurança. Às vezes eu escuto a pessoa, mas eu estou dentro da cidade, eu estou na cidade. Mas quantas vezes a gente já não viu acidentes de capotamento dentro da cidade, Então, a importância, entrou no carro, independente se você está no banco da frente, no banco de trás, passa o cinto de segurança. Ele existe justamente para proteger a gente e para evitar o que aconteceu, por exemplo, com essa mulher que, infelizmente, aí, no capotamento, ela acabou sendo arremessada e aí, a notícia não podia ser outra, Ela foi, inclusive, constatada a morte no local do acidente. Fica o alerta. Entrou no carro, independente se você vai na casa do vizinho, se você vai na cidade vizinha, se você vai pegar a estrada, se você vai andar na cidade, coloque o cinto de segurança. Laís, obrigada pela sua participação. Boa tarde, bom restinho de feriado. A Laís que segue com a gente nesse feriado de Tiradentes. A gente vai fazer a primeira pausa do BTP, intervalo é bem rapidinho. Na volta tem mais informação. Presidente Prudente, que teve um final de semana aí de chuva e friozinho, está marcando agora 27 graus. A gente volta já. Estamos de volta para falar que o furto de fiação elétrica segue alta na cidade de São José do Rio Preto. Escolas, unidades básicas de saúde, empresas e casas que estão para venda são os principais alvos dos criminosos. Este comércio foi alvo de furto 6 vezes. Em apenas 15 dias, o local foi invadido por criminosos 3 vezes. Além da dor de cabeça, o prejuízo é alto para o empresário. Mas nos últimos 30 dias tem aumentado mais. E nos últimos 15 dias nós tivemos 3 roubos aqui, na mesma situação de cabos elétricos, sistema de segurança, toda a parte de fiação, monitoramento de câmeras eles roubam, fiação, a parte de iluminação, refletores, tudo eles têm pegado. Mesmo com as câmeras captando toda a ação, o criminoso não se intimida e segue com o furto. Não é fácil, o empreendedor, quando ele abre um negócio novo, ele não coloca na conta dele que ele terá esse tipo de prejuízo. Daí no outro dia cedo a gente já tem que arrumar tudo porque a casa abre à noite. Então a gente sente esse sentimento de que a gente está desprotegido. Segundo o setor de segurança pública, a prática de receptação de fios furtados alimenta ainda mais esse tipo de crime, o que torna um desafio constante. Números da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostram que mais de 100 toneladas de fios foram subtraídas somente em 2024 no Brasil. O prejuízo supera 26 milhões de reais. Não é de hoje que esses furtos acontecem, mas ultimamente tem aumentado muito. Principalmente as prisões. A gente tem prendido muita gente, a gente tem apreendido muito material. A gente sabe que esses crimes estão diretamente relacionados com usuários de entorpecentes. O pessoal pula o muro de uma UPA, de uma escola, de uma casa ou de uma empresa, furtam a fiação que custa uma fortuna aí para o empresário fazer, para o próprio governo fazer e acaba vendendo por uma mixaria aí só para poder manter o seu vício. Nesta semana, equipes da Guarda Civil Municipal flagraram uma negociação de venda de fios elétricos entre um homem e o dono de um comércio de materiais recicláveis. Cerca de 35 quilos de fios foram apreendidos. A Polícia Civil vai investigar o caso para saber se foi uma receptação. Olha, o pessoal tem tentado colocar uma grade, ter colocado um reforço, ter feito aí a sua parte, né? Mas, infelizmente, eu acredito que a gente precisa de leis que garantam que esses indivíduos vão ficar presos. A gente precisa disso para que não haja a facilitação. Eu vou fazer porque amanhã eu estou aqui de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. E olha, esse monte de fio que fica pendurado aí acaba incomodando muita gente. Em Bauru, vai ter início uma operação de remoção de fios, cabos soltos e até irregulares. A ação tem como plano base um plano elaborado após parceria do Ministério Público do Estado de São Paulo, a CPFL e também a Secretaria Municipal de Obras. Cabos e fios soltos pelas ruas de Bauru podem estar com os dias contados.
A partir de maio, terá início uma ação de limpeza para remover toda a fiação que não está mais em uso. É um perigo, né? Aí tem que trocar essas fiação aí, porque tem fiação que fica na rua, os carros podem passar, né? Corre risco. O cabeamento abandonado em vias públicas representa um risco à segurança de pedestres e motoristas, além de comprometer a qualidade dos serviços oferecidos à população. Além do risco à segurança, os fios soltos também refletem uma imagem de descaso e desorganização urbana. A cidade já realizou ações de limpeza em outros anos, mas o problema segue persistente. Deveria tirar, né, na verdade. Deveria trocar todos os fios, porque tem fio antigo, né, que só atrapalha. A partir de maio, começa em Bauru uma força-tarefa para a remoção de fios e cabos soltos ou irregulares. A ação foi planejada após uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo, a CPFL e a Secretaria Municipal de Obras. A região central será a primeira a receber a operação por concentrar o maior número de queixas. Pode se acidentar, como um estudante saindo da escola, se acidentando, motocicleta, motorista, idosos também, cadeirantes, pode se acidentar com esses fios, é muito perigoso, né? E aí, qual cidade não sofre com esse amontoado de fios aí? Às vezes, fios que não têm nem mais utilidade estão lá, precisa mesmo fazer essa limpa, viu? Bora falar de vacinação? A Secretaria Municipal da Saúde de Marília emitiu um alerta sobre a baixa cobertura vacinal contra a dengue entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que é o público-alvo da campanha. A gente vai falar com a Graziele Zagato, que está na cidade de Marília, ela que vai falar sobre essa questão da vacina. E, Grazi, infelizmente, o público que deve se imunizar ainda é um público muito baixo que tomou o imunizante, por isso que a prefeitura, então, segue reforçando aí para levarem essas crianças e adolescentes para tomar o imunizante, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luci. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Boa Tarde Paulista. E foi isso mesmo, a Secretaria emitiu esse alerta porque dos mais de 13 mil jovens, aptos a receber essa dose da vacina, a primeira e a segunda, somente 4 mil tomaram a primeira dose e 1.500 a segunda dose. Então, alertou essas autoridades de saúde porque está com baixa imunização e o município disponibilizou 3 polos de atendimento aos pacientes com sintomas da dengue. Eu estou em frente a um, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que fica aqui na Avenida das Esmeraldas. Os outros 2 é a UBS Marília, que fica na rua Mendes Sá, 360A, e a UBS Santa Antonieta para esses pacientes que estão com sintomas da doença. Mas para cobertura vacinal, todas as unidades de saúde aqui de Marília estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, para atender essa demanda dessas crianças e esses adolescentes de 10 a 14 anos. Em março, o município recebeu cerca de 8 mil doses para esses jovens se imunizarem, mas até agora está com baixa imunização. Então fica um alerta aí aos pais para levar essas crianças e esses adolescentes para se imunizar, porque aqui na cidade já registraram mais de 6 mil casos e 15 mortes pela doença. Então tá uma situação grave aqui em Marília. Então essa imunização pode salvar a vida dessas crianças e desses adolescentes. Luci. Situação grave em praticamente todo o interior paulista. Vale o alerta aí, Grazi. Apesar da vacina ser liberada apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, é importante levar para tomar o imunizante. Grazi, obrigada pela sua participação aqui. Bom trabalho para você e até amanhã. A gente vai fazer mais uma pausa, o intervalo é bem rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho. Agora, 2 horas e 14 minutos. São José do Rio Preto, neste momento, faz 28 graus. A gente volta já. Estamos de volta e morreu hoje, aos 88 anos, o Papa Francisco. Francisco ficou internado por cerca de 40 dias após ser diagnosticado com uma pneumonia dupla, mas há alguns dias já estava em casa após receber a alta. Inclusive, ontem, no domingo de Páscoa, ele fez o que viria a ser aí a sua última aparição pública na Praça de São Pedro,
para abençoar os fiéis. Eu vou conversar com a Camila Mendonça novamente, porque o bispo diocesano de São José do Rio Preto, ele gravou hoje pela manhã falando, né, sobre a morte do Papa. Camila, o Papa que inclusive foi considerado por muitos aí um revolucionário na Igreja Católica, era um Papa que abdicou de muitas coisas, inclusive, né, dos pertences, da forma como outros papas vinham administrando ali a situação. E o bispo da cidade de São José do Rio Preto falou hoje pela manhã sobre a morte do Papa, que com certeza é uma perda muito grande para a Igreja Católica, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Luci. Com certeza, uma perda muito grande, não só para a Igreja Católica, mas para todos, né? Porque o Papa Francisco, ele conquistou a todos com a sua simplicidade, com o seu carisma. Inclusive, ele foi o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa jesuíta, e ele ficou conhecido, marcou a história da Igreja Católica por abençoar os fiéis do público LGBTQIA+. Então, a gente ouve agora e assiste a fala do bispo diocesano de São José do Rio Preto, Antônio Emídio Vilar. Estamos, então, com a perda daquele que pastoreou a igreja nesses 12 últimos anos. Tivemos a proximidade deste Papa naquele momento da pandemia, um momento significativo de proximidade dele e do cuidado com todo o rebanho. Tivemos a presença dele aqui no Rio de Janeiro em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, momento único para o Brasil e para todo o mundo nesta jornada mundial. E essa proximidade de alguém que escolheu o nome Francisco, representando uma igreja pobre para os pobres, e também o desejo de realizar essa unidade, essa fraternidade na encíclica Fratelli Tutti, o cuidado da casa comum, de toda a criação, na encíclica Laudato Si. Então, nós temos um legado muito especial deste Papa que esteve próximo aos pobres, aos lugares flagelados pela guerra e a proximidade junto a tantas catástrofes. Neste dia, nós fazemos a Páscoa do Papa Francisco. Celebrando a Páscoa do Senhor, ontem, no domingo, ele mandou a mensagem também e deu a bênção Urbi et Orbi para toda Roma e todo o mundo. E assim, hoje, a Páscoa que ele realiza. Rezemos pelo Papa Francisco, em seu sufrágio, e todas as igrejas da nossa diocese estarão celebrando hoje e esses dias próximos na intenção do Papa Francisco, e que o Senhor da vida, o nosso pastor supremo, Jesus Cristo ressuscitado, acolha nos seus braços o próprio Papa Francisco. Transcendem as religiões. Desculpa, Camila, a gente acabou não ouvindo o que você disse. Pode repetir novamente? Acho que a gente perdeu conexão com a Camila Mendonça, mas mesmo assim fica aí, né, o legado do Papa Francisco. O Papa Francisco que inclusive recebeu alta, como eu disse, há poucos dias, né, a Igreja Católica inclusive comemorava essa alta. Ontem ele fez a última aparição dele, passeou no Papa Móvel, abençoou os fiéis, e hoje pela manhã, né, a gente acordou então com a notícia da morte do Papa, ele que morreu por volta das 2h35 da manhã, horário de Roma. Aqui no Brasil era mais ou menos 7h35 da manhã, apesar de não ter sido divulgada ainda as causas da morte. Uma revista italiana afirma que o Papa, essa é a última imagem que teríamos então do Papa, ele abençoando ontem os fiéis na Praça São Pedro, né, durante o domingo pascual, durante o domingo de Páscoa. E segundo informações dessa revista, o Papa teria tido um AVC. São informações ainda extraoficiais, como eu disse, não temos ainda a confirmação, né, oficial
do que teria sido a causa da morte do Papa Francisco. O fato é que essa manhã acordamos enlutados, né? Não só a Igreja Católica, né, mas acho que como um todo, o Papa Francisco, ele pregava muito isso, essa questão da humildade, né, de pregar para os pobres. Foi realmente um padre que, nesse pouco tempo, nesses 12 anos, revolucionou a Igreja Católica, e a gente espera que o próximo Papa agora possa continuar com o seu legado. A gente vai fazer a última pausa aqui do BTP, intervalo é bem rapidinho, a gente volta em instantes. Botucatu, neste momento, marcando 25 graus agora, friozinho por lá também, viu? 2h23, voltamos já. De volta, e para falar que em um cenário de juros altos e incertezas financeiras, o consórcio vem se destacando e é uma das formas de adquirir um bem pagando bem menos. Em 2024, o sistema de consórcio registrou recordes de vendas e neste ano a situação não deve ser diferente. Apesar de ter sido um ano marcado por oscilações e instabilidade na economia, o sistema de consórcios encerrou 2024 com crescimento de quase 8%. Segundo esta especialista, as pessoas estão confiando mais e entendendo melhor como funciona o consórcio. O consórcio hoje ele é aceito pela população, né? Porque as pessoas hoje em dia elas conhecem, elas têm um conhecimento maior, elas procuram conhecer o produto. E o consórcio é um produto de custo muito baixo. Hoje o consórcio não tem juros, né? Então é só a taxa de administração dividida pelo prazo todo do grupo. Então isso acaba viabilizando o poder de compra das pessoas. Então hoje eles utilizam o consórcio, os clientes, né? Eles utilizam os consórcios para aumento mesmo de patrimônio, para investimento, para poupança. O consórcio surgiu no Brasil na década de 60 e é uma forma de união entre pessoas que desejam adquirir bens ou serviços de maneira planejada e sem juros altos. Os consórcios de veículos foram os primeiros e até hoje são os mais comercializados. Porém, hoje já é possível adquirir também outros bens, como imóveis, eletrodomésticos e serviços, como viagens ou até cirurgias plásticas. Iniciou com foco em automóveis, eletroeletrônico, na época era bastante procurado, mas hoje você tem a opção de motos, de caminhões, né, pesados, maquinários agrícolas, industrial, tem serviços também, onde tem cirurgias plásticas, estudo, viagens, tem uma infinidade de opções. É só o cliente ver o que ele precisa que o consórcio ele atende na maioria das necessidades deles. De janeiro a dezembro de 2024, o acumulado de vendas atingiu quase 4,5 milhões de cotas. Crescimento que deve ser igual ou superior em 2025. O ano de 2024 teve um aumento de 8%. E nós esperamos que esse ano também tenha no mínimo 8% de crescimento. E o que vem dizendo esses primeiros meses é exatamente isso. Então, nós teremos mais um recorde aí em 2025. Opção mais econômica para quem quer conquistar um bem? A aquisição do consórcio exige planejamento. O consórcio, ele não funciona, você já não tem acesso ao recurso assim que você adere à cota de consórcio, né? Tem duas maneiras, ou você pode ser contemplado, é um sorteio, você pode demorar para ganhar ou ganhar muito rápido, e se você precisar do dinheiro com muita pressa, você vai ter que dar um lance, que para veículos e imóveis fica na casa aí dos 50% até 70% do valor total. Mas se a pessoa consegue se planejar, começar a pagar o consórcio, contar um pouco com a sorte para ser contemplada, mas se planejar principalmente para dar o lance, é uma alternativa com menos custo do que o financiamento. O BTP de hoje fica por aqui. A gente encerra o jornal com a última homenagem ao Papa Francisco. Você acompanha ao longo da nossa programação mais informações sobre a morte do Papa. Uma boa tarde para você e até amanhã.